Olá, esse é o trabalho de filosofia e nós somos do grupo da Escola Jônica. Os integrantes são Ana Júlia Mello, Breno Castellari, Letícia Vitória, Lucas Barbosa, Maria Antônia e Tamires Fernandes. Nós somos de Point 1A. A escola jônica ficava neste pedacinho laranja do mapa, que é atualmente a Turquia. Mas antigamente ela ficava na Jônia. E lá abrigou grandes filósofos, que eu vou mostrar aqui para vocês. O pai da filosofia, Tales de Mileto, seu discípulo Anaximandro, o discípulo de Anaximandro, Anaximenes, o grande Heráclito e Anaxágoras. Temos também mais um, mas ele não tem fotos. O nome dele é Arquileu. Durante o período pré-socrático, os filósofos e pensadores da época estavam voltados a entender a complexidade da natureza e assim atribuir uma causa à origem do universo, também chamado de cosmos no grego. Daí surge uma nova vertente de estudos chamada cosmologia, fundamentada em observações, argumentações e raciocínio lógico. Esses filósofos não aceitavam explicações fantásticas que se comportavam como verdades absolutas e inquestionáveis. Seguindo os caminhos da cosmologia, Tales de Mileto teria iniciado na região da Jônia, atual Turquia, uma corrente filosófica que defendia que um arqué, princípio ou origem, teria dado início a todas as coisas. A escola jônica foi a primeira do período naturalista e teria investigado os primeiros princípios através de uma hermenêutica fisiológica. Apesar da Jônia ter sido o centro da filosofia ocidental, não se pode dizer que era uma escola única e específica, pois seus pensadores tinham ideias e teorias muito distintas e diferentes. Essa classificação possui objetivo didático e Aristóteles jamais havia chamado ou classificado escola jônica. Ele se referia aos pensadores como fisiologoi, aqueles que discursavam sobre a natureza. E para começar, eu vou falar um pouquinho sobre este carinha, Tales de Mileto. Tales de Mileto, o vulgo pai da ciência, foi um importante pensador, filósofo e matemático. Ele era brabo. E Tales nasceu na região da Jônia, no período de 625 e 558 a.C. Além disso, Tales levou uma vida como comerciante de sucesso, o que dava vazão para ele fazer várias viagens diferentes, conhecendo diversas culturas, principalmente egípcias e do Oriente Médio. E o mais importante disso tudo é que com essas viagens, Tales tinha uma passagem melhor para conhecer teorias matemáticas e astronômicas bem distintas. Falando sobre vida na sua jornada acadêmica, entre os seus feitos matemáticos como o seu teorema, Tales fundou a corrente de pensadores físicos, ou aqueles que desejavam entender a origem da natureza e das coisas. Adapta a filosofia unitarista, Tales acreditava no princípio originário, ou axé, explicado pela Tamires na introdução, que era a água. Água, que quando densa transformar-se-eia em terra, quando aquecida viraria vapor e quando resfriada retornaria ao seu estado líquido, assim garantindo a continuidade do ciclo. E por fim, o seu discípulo foi Anaximandro, quem vamos falar a seguir. E esse aqui é o Anaximandro. Anaximandro era astrônomo e geógrafo, nascido na cidade de Mileto, região da Jônia, onde atualmente é a Turquia, nos anos de 610 a.C., aproximadamente. E o mais importante, ele conheceu Tales, não só conheceu, como foi aluno dele, o que acabou influenciando os pensamentos de Anaximandro, fazendo com que ele quisesse entender todo o universo de Tales, em contraposição às doutrinas mitológicas. Não existem arquivos históricos sobre Anaximandro, além de relatos deixados por Simplício, Aristóteles e Heródoto. No entanto, dizem que há uma obra sobre a natureza deixada por Anaximandro, porém não foi encontrada. Além das suas contribuições cosmológicas, como o axé e o físis, há também uma teoria sobre o formato da Terra, onde é cilíndrico na teoria dele, o que também explica a existência e o movimento do Sol.
E com isso, ele acreditava que o aço era uma bola de fogo que partia de um furo no centro cilíndrico e que girava em torno dele. E além disso tudo, ele fez um mapa do mundo na época. Eu vou falar um pouquinho sobre o discípulo de Anaximandro, Anaximenes. Anaximenes foi um pensador metafísico. Ele queria compreender e entender as coisas através da observação. Ele também continuou o fundamento que dizia que um elemento havia formado todo o universo e todas as coisas, que teoricamente foi formado por Tales. Assim, ele começou seu estudo a partir das observações de Anaximandro e chegou à conclusão de que sim, o elemento formador do universo seria infinito, porém sem definição. E ele chegou à conclusão de que esse elemento seria o ar, pois o ar é infinito e está presente em todas as coisas. Esse é Heráclito, filósofo pré-socrático grego que nasceu na cidade de Éfeso, na região da Jônia. Por ser descendente dos fundadores da cidade, ele tinha um caráter de realeza. Naquela época, ele tornou-se conhecido por ser muito orgulhoso e por desprezar da plebe, da política, da religião, dos poetas e dos filósofos. Ele foi intitulado como o Obscuro após escrever uma obra chamada Sobre a Natureza, que foi escrita de forma tão concisa que poucos puderam entender e compreendê-la. Heráclito teve um papel importante na transição dos filósofos milesianos para os pluralistas. Ele estabeleceu a existência de uma lei universal que rege e determina a harmonia do mundo, chamada de logos, que significa razão ou causa do mundo. Heráclito dizia que todas as coisas são permutas do fogo. Isso significa que todas as coisas se originariam no fogo e se resolveriam nele. Isso se daria por uma série de transformações cíclicas em que o fogo, após uma condensação, se transformaria em água e em terra. Segundo ele, essa transformação só existiria por causa da existência de contrários, por exemplo, o quente e o frio, o úmido e o seco. Assim, sem um dos contrários, não existiria o outro, portanto, não existiria o universo, o cosmos. No fragmento 80, Heráclito afirma que justiça é discórdia e que todas as coisas vêm a ser discórdia e necessidade. E baseando-se nisso, o Logos estabelece a harmonia do mundo. Heráclito também abordava outro tema, a transitoriedade das coisas. Para ele, tudo estava em movimento a todo momento. Em sua obra, no fragmento 49, ele diz: no mesmo rio entramos e não entramos, somos e não somos. E no fragmento 91 ele diz: em rio não se pode entrar duas vezes no mesmo, nem substância mortal tocar duas vezes na mesma condição. Ele utiliza da metáfora para explicar que as coisas nunca são as mesmas. A cada segundo que passa, as águas são novas, e da mesma maneira, todas as coisas do mundo estão em uma condição diferente a cada instante que passa, ou seja, tudo está fluindo. Esse é Anaxágoras de Clasômenas. Ele foi um filósofo pré-socrático pluralista. Ele buscava entender a origem do universo, que para ele era formado por vários elementos. Ele era contrário à teoria do imobilismo do universo deixada por Parmênides, que dizia que nunca houve um momento de criação e que o movimento seria apenas um erro de percepção. Para Anaxágoras, o universo foi criado em um momento preciso e formado por infinitas sementes que deram origem a tudo que existe, agregadas a uma inteligência chamada nous. Nessa teoria, tudo seria composto por tudo, e o nous, essa força de inteligência que governa o tudo, separaria apenas os pares opostos, como o quente e o frio e o úmido e o seco. E agora, realmente, para finalizar, estudar as origens filosóficas e os pensamentos que procedem do século XXI nos ajuda a entender a nossa realidade, tal que os autores contemporâneos nos ajudam no aprendizado e evolução como alunos e pessoas. Então,
Quando estudamos pensadores como os da escola jônica, estamos dando passos para entender as nossas vidas e como a civilização ocidental evoluiu com o passar dos anos. E assim eu finalizo o vídeo do grupo da Escola Jônica de Ponte 1A.